inteligente, temente a Deus. Ele tinha um relacionamento de obediência a seu pai. Ele era filho de Jacó. Seu pai, Jacó, o amava. E isso causou inveja entre os irmãos de José. E essa inveja levou os seus irmãos a tramarem contra José. Olha, José era amado por Jacó. Jacó fez uma túnica, deu para José, e isso causava, sabe, uma inveja muito grande nos seus irmãos. E aí, queridos, podem acreditar, sangue do sangue, tramaram contra ele. E aí José, ele foi vendido como escravo. E José foi parar no Egito. Então todo aquele conforto que ele tinha na casa de seu pai, José era muito amado. Tudo aquilo que ele tinha, as regalias na casa do seu pai. Agora José estava no Egito como escravo na casa de Potifar. E de repente você pode pensar assim, tem coisa pior do que ser escravo de Potifar? Tem. Sabe o que aconteceu com José? Saiu dali e foi direto para a prisão, porque foi acusado de algo que ele não cometeu. Olha, começa a analisar a vida de José comigo. José fez o que para estar nessa situação? José era um homem temente a Deus. José era um filho obediente. E agora José se olha e ele estava naquela prisão, sendo condenado por algo que ele não cometeu, que ele não fez. José nunca imaginou que poderia viver aquilo que ele estava vivendo. Será que eu e você, nós nos identificamos com José? Aqui não tem ninguém preso, né? No calabouço não tem ninguém assim. Mas será que de repente você sofreu alguma traição, você sofreu algo que você olha e você vê como uma injustiça? E de repente você imagina, poxa, eu nunca pude imaginar que eu pudesse passar por isso. Assim foi José. José não imaginava que ele iria passar por isso. Mas naquele confinamento, olha, José estava preso. Naquele confinamento, a sua fé continuou inabalável. E me chamou muito a atenção a fé de José, porque, queridos, nós passamos alguns dias dentro de casa, né? Algumas pessoas passaram alguns dias em casa sem poder sair, e muitas pessoas estavam loucas já. Olha quantos divórcios aconteceram nesse período. Olha quanta situação. Teve gente surtando, completamente surtando dentro de casa. Mas José estava naquele confinamento e a sua fé continuava inabalável. Seu coração permanecia grato e ele continuava confiando nas promessas de Deus para a sua vida. José não esqueceu das promessas do Senhor. Ele continuava crendo, continuava tendo a certeza no seu coração que as promessas iriam se cumprir. Ele não sabia qual era o dia, ele não sabia qual era a hora, mas ele tinha certeza que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. Irmãos, passamos alguns dias em casa, confinados, e ficamos quase que loucos. E a nossa fé, quantos tiveram sua fé abalada, deixaram de confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? José estava ali condenado, preso, confinado naquele lugar, sem poder ver a luz do céu, sem poder ver nada, mas a sua fé continuava inabalável. Porque a fé de José não estava mediante as circunstâncias, não estava mediante as situações. A sua fé estava alicerçada no Deus que prometeu a promessa. Oh, queridos, que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida também. Outra história que eu quero compartilhar com você, que para mim é uma história que me chama muita atenção, porque eu admiro demais essa mulher. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Fala de Ana. Ana era uma mulher temente a Deus. Ela era casada com Eucana. E os costumes antigos, né, daquela época, é que o homem poderia ter mais de uma mulher. E aí Eucana casa com Ana e logo depois se casa com Penina, como era o costume da época. Penina tinha filhos. Então a mulherada aí já começa a pensar. Penina tinha filhos. Ana era estéril. E por causa disso, Penina todos os dias fazia questão de irritar Ana. Porque a Bíblia fala que Eucana era apaixonado por Ana, sua primeira mulher. Ele amava demais Ana, e como Ana não podia ter filho, então a parte do tudo que ele tinha que era melhor, ele tentava dar sempre para Ana. E isso, Penina teve inveja, e Penina irritava Ana. Pensa aí, mulher,
Será que você tem alguma penina na sua vida? Homem aí, será que você tem alguma penina na sua vida? Eu fico imaginando, sabe, Penina grávida, passando na frente de Ana. Ela devia fazer, ai, estou enjoada. Ai, é porque eu estou grávida, você não sabe o que é isso. Eu fico imaginando ela conversando com Ana e querendo falar sobre filhos, querendo falar sobre crianças e falar assim, desculpa, Ana, você não tem filho, né? Ai, que pena. Será que você consegue identificar alguma penina na sua vida? E aí a mulherada, né, na sua emoção. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Sangue nordestino. Vinha aparecer uma penina, querido, você não tem noção. O negócio complica. Complica muito. Quem trabalha comigo que sabe um pouquinho. O negócio fica difícil. Então, queridos, mas Ana, ela não agiu na sua emoção. Que coisa linda é Ana. Ana, queridos, ao invés dela retribuir toda aquela irritação, né? E a Bíblia diz, chamou muito a minha atenção, quando Eucana subia ao monte, né, para apresentar os sacrifícios, esse era o momento que Penina mais irritava Ana. Eu me identifiquei nessa parte aqui, irmãos, porque às vezes, quando você vem para a igreja, quando você está na bênção, quando você está adorando, quando você está se consagrando, parece que é nesse momento que as pessoas mais irritam você. Mas fica assim, né? Te alfinetando, igual aqueles desenhos animados que a gente vê. Mas Ana responde todas aquelas provocações de Penina. Ana responde com oração, com clamor, aos pés daquele que podia fazer. Sabe o que eu chego à conclusão com isso? Não adianta bater boca com Penina. Não adianta querer rebater Penina, não adianta querer mostrar nada para Penina, apenas clame, apenas chore nos pés daquele que pode fazer. Não perca o seu tempo é precioso demais e ele precisa ser gasto na presença do Senhor e não aceitando provocações do inferno. A multidão vai vir, o diabo vai vir se desfazer de você, mas permaneça com a palavra de Deus, que ela é a verdade. Não aceite, Deus não te fez para ser estéril, Deus te fez para ser mãe de multidões, pai de multidões. Essa é a sua história, essa é a sua finalidade. Então, queridos, para que se preocupar com Penina? Penina, desculpa, se Thelma estivesse aqui, né, pastor? Desculpa. É assim que Thelma reagiria, desse jeito, coisa linda de Jesus. A terceira história que eu queria compartilhar com você nessa noite, quando a gente fala de restituição, qual é o homem que vem na sua mente? Jó, né? E a história de Jó você encontra lá no Velho Testamento, porque tem um livro falando a história de Jó. Jó, queridos, era um homem justo, um homem reto diante de todos. Todos conheciam Jó como um homem reto, temente a Deus. A Bíblia diz que Jó, ele era tão temente a Deus, que todas as vezes que ele realizava sacrifícios, ele se preocupava. Será que meus filhos fizeram também o sacrifício? E ele estava lá na brecha pela sua família, ele estava ali levantando o holocausto, fazendo sacrifício pela sua família. Olha que homem de Deus, olha que homem reto, olha que homem temente ao Senhor. Um homem de muito bens. Jó era um homem muito bem sucedido, era um homem muito rico, possuía muitas terras. Só que teve um dia que toda essa história muda. Chega a notícia que seus bens, todas as suas terras, seus bichos, seus animais, olha, já não existiam mais, tinham sido consumidos. Todos os seus filhos já não tinham mais vida, haviam morrido. E aí eu fiquei pensando, sabe, Jó perdeu tudo. E agora? E agora? Culpar o Senhor? Blasfemar contra Deus? Eu fiquei me colocando nessa situação, queridos. Se chegasse a notícia para você, olha, sua conta bancária, o governo pegou tudinho. Olha, sabe aquele seu bem que você tem? Olha, já se acabou, caiu. A casa que estava lá em pé, ó, sua casa não existe mais. Houve um terremoto, sua casa veio no chão. Sabe o seu filho? Sabe a sua filha? Sabe o seu marido? Ó, morreu. Como é que eu e você, nós iríamos reagir diante de uma situação dessa? Mas a Bíblia diz, sabe como Jó reagiu, querido? Coisa linda. Jó reagiu assim, olha, Jó capítulo 1, verso 21. Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor.
Foi assim que Jó reagiu a todas as suas perdas. Foi assim que Jó reagiu diante da sua dor. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você olhou a conta, o salário não chegou. Vai culpar o Senhor, vai blasfemar contra Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenho na mesa de casa aquilo que eu gostaria de comer. Não tenho aquele banquete maravilhoso. Eu olho e só vejo água e pão. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. É adorando ao Senhor, queridos, é reconhecendo a sua soberania. Queremos o tempo de restituição. Então é importante, necessário, nós analisarmos as nossas ações e as nossas atitudes. E para concluir, querido, José, Ana e Jó foram perseguidos. Perceberam que todas essas perseguições aconteceram dentro da sua casa? José, Ana e Jó foram perseguidos, sofreram perdas, choraram seus lutos, mas permaneceram confiando em Deus. Eles permaneceram confiando em Deus. Veio a pandemia, veio o Covid, veio o desemprego, veio a enfermidade, veio a miséria, veio a doença. Permanecemos confiando em Deus. A porta se fechou, permanecemos confiando em Deus. Não murmuraram, ao contrário, Jó, José e Ana, eles não murmuraram contra o Senhor, eles não blasfemaram, eles não procuraram um culpado para aquela situação. A Bíblia diz que eles oravam, o tempo não era favorável, mas eles levantaram em meio à dor e adoraram ao Senhor. Não estamos vivendo em tempo favorável, mas adore ao Senhor, clame diante do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A promessa de Deus para a sua vida, queridos, apenas creia. Pastora Selma estava aqui ministrando e ela falou: creia, 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 queridos, apenas creia. Nós não vivemos de acordo com o que rege esse mundo, não estamos sob o governo desse mundo. O governo que nos governa é o governo celestial, é o governo do céu, e para esse governo não há crise, não há porta fechada, não há esterilidade, não há confinamento. A liberdade do Espírito Santo. Tome posse, querido, dessa palavra. E assim como Jó, assim como Ana, assim como José experimentaram a restituição, veio o tempo de restituição sobre a vida deles. Assim virá sobre você, assim virá sobre a tua casa. E, queridos, virá nesse tempo que não é favorável. Sabe por quê? Para que todos vejam e saibam e juntamente entendam que é a boa mão do Senhor que fez isso, e será o Santo de Israel glorificado. Oh! Aleluia! É para que o nome dele seja glorificado, seja exaltado. Queridos, irmão, vai causar loucura aí fora. Vai causar loucura. Ontem, quando eu estava entrando aqui na igreja, que eu vi o departamento infantil lá, a Rede Kids sendo inaugurada. Queridos, eles têm brinquedo, eles têm piscina de bolinha, eles têm escorrega, eles têm pula-pula. Querido, num tempo onde não está sendo nada favorável, a igreja do Senhor está prosperando. E se a igreja do Senhor prospera, você que é a igreja, você que faz parte disso, a prosperidade te alcançará. Porque de nós se tem lembrado o Senhor e Ele nos abençoará. Você é um abençoado por Deus. A sua casa é abençoada por Deus. Por mais que você abra a janela,
Você não veja nuvem nenhuma de chuva. Você não veja nada. Mas creia que há uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. É sinal, vai chover. Creia, há chuvas de bênçãos vindo na tua direção. Comece a contemplar, queridos, o que acontece é que às vezes a gente quer sinal grande demais. A gente quer coisa demais. Não é isso não, gente. Eu sei porque vocês estão rindo. Às vezes a gente, Luciana, segura aí. Às vezes a gente quer sinal grande demais. Às vezes a gente quer ver, queridos, o morto levantando. Às vezes a gente quer ver o coxo andando. Queridos, comece a contemplar a simplicidade do seu dia. Comece a contemplar a simplicidade do que Deus está fazendo, porque quando você começa a olhar para a simplicidade do que Ele já está fazendo, pode ter certeza, porque se você der valor ao pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Você só será colocado sobre o muito se o simples for glorificado na sua vida. Então, queridos, no nome de Jesus, eu estou aqui nessa noite unicamente para te animar, para te dizer, não desista, é tempo de restituição, é tempo novo de Deus sobre a sua vida, é tempo de restituição, aquilo que foi perdido será trazido novamente, porque Ele é fiel, e Ele é cumpridor de todas as suas promessas. Então, querido, se coloque de pé nessa hora, nós vamos adorar a música que nós já tínhamos programado. Gostaram, né? Sabe, de repente você está aí na sua casa, meu amado irmão. E de repente você está aqui, queridos, e por algum momento você murmurou. Por algum momento você se entristeceu, você não tem se comportado, não tem agido como Jó, não tem agido como Ana, não tem agido como José, mas hoje é dia de conserto. Porque a Bíblia fala assim, olha, você se consagra hoje e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Então hoje é dia de você se colocar diante do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra tocou o seu coração. Então, assim como Ana, que se lançou diante do altar do Senhor. Olha, Ana foi tão sincera, ela se jogou no altar, que o sacerdote olhou e achou que ela estava embriagada. Mas não, irmãos, ela estava com o coração completamente aberto diante do Senhor. E Ana clamava no meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela afronta. Faça isso agora também. Adore ao Senhor nesse momento. Exalte ao Senhor, feche os seus olhos, conta para Ele aonde que tem vindo a sua afronta. O que tem acontecido, querido? Peça perdão se você falou demais. Peça perdão se você não conseguiu enxergar ainda a simplicidade das coisas que Ele já tem trazido para você. Tu és o Deus nessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Dessa terra, Tu és o Rei desse povo,
vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio, querido. Nós vamos estar orando, queridos. Os pedidos de oração estão chegando. Vou pedir ao ministério que continue ministrando aí. Nós temos o pedido de oração. A Silvana Henrique está pedindo oração pela família dela. Andréia Viana está pedindo oração pela saúde de sua mãe. A Rosane Padavani está pedindo por ela, pela sua família, pela comunidade, pelo Brasil. Viviane Lima está pedindo oração pela sua saúde. A gente também está aqui com um pedido de gratidão a Deus. A Márcia, mãe da Tawane, passou por uma cirurgia e já está em casa para a glória de Deus. A Lu Costa, né, a nossa pastora a Lu, que nós amamos tanto, está pedindo oração pela saúde do seu cunhado Marcelo. Nós cremos no milagre de Deus sobre a vida do Marcelo. Nós vamos estar orando. Você pode continuar mandando o seu pedido de oração. Nós vamos estar entregando os intercessores, não é isso? E durante toda a semana, os irmãos estarão orando. E você que está aí agora, coloque a mão no seu coração. Existe alguém aqui nesse lugar que está aceitando Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida?